Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje, irmãos, encontra-se em Mateus capítulo 2, versículo 12, que nos diz assim: E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. O tema, irmãos, protegidos por divina revelação. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 3, que traz por título Dons de Revelação. Pois bem, irmãos, o terceiro ponto desse segundo tópico mostra-nos exemplos bíblicos da palavra de ciência. E um dos exemplos aqui que nos chama bastante atenção é o exemplo de Daniel, no episódio do sonho de Nabucodonosor. Nós podemos observar o quão complicado é aquela situação, porque Nabucodonosor está perturbado por um sonho que ele teve e que ele não fazia nem ideia que sonho era esse, que tipo de sonho era esse. A única coisa que ele sabia é que aquilo o incomodava demais. E por tamanho incômodo, ele acreditava que era algo muito sério, que era algo que precisava da sua atenção e que era de muita importância. Por isso ele chama aqueles que ele respeitava em serem as autoridades nas questões sobrenaturais, chama os magos, os sábios do momento, e exige que estes diga para ele exatamente aquilo que ele sonhou e dê a ele a interpretação. Veja bem. E eles dizem para ele aquilo que é racional. Ora, se o Senhor não disser para nós qual foi o sonho, nenhum homem no mundo vai conseguir te dar a interpretação desse sonho. Então fale para nós e nós te daremos a interpretação. E ele diz: eu não vou dizer porque eu não sei. Mas se vocês não me disserem, não vai ficar ninguém vivo. Eu vou executar todo mundo. E a ordem foi dada, irmãos. O documento foi lavrado e foi entregue ao capitão, o qual parece que não teve muita pressa para realizar a ordem. E nos parece que ele conhecia bem a Daniel. É quando ele se aproxima de Daniel e dá a informação, e Daniel pede a ele um tempo. Daniel ora ao Senhor e chama os seus amigos para orar com ele. Isso aqui é muito interessante, é muito importante. Nós temos que ter o nosso particular com Deus, mas também nós fazemos parte de um corpo. Nós temos comunhão com os nossos irmãos. E por causa desta comunhão, nós também precisamos entrar na presença de Deus junto com essas pessoas. Buscarmos um mesmo intento. O Senhor disse que tudo aquilo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que nós concordarmos aqui na terra será concordado também no céu. Ou seja, se nós entrarmos na presença de Deus, unidos em um propósito, o Senhor sempre nos ouvirá. E algo que me chama muita atenção nessa passagem é aquilo que nós experimentamos à semelhança de Daniel. Sempre que o Senhor nos revela algo da sua palavra, aquilo enche o nosso coração de alegria. Então vejamos bem. Em Daniel capítulo 2, o versículo 19 até o 23, nos diz assim: Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus, para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei.
Então, esta alegria, irmãos, que Daniel sentiu aqui, após receber essa revelação da parte de Deus, após receber essa resposta, e ela vem nesse tom, ela vem nesse conhecimento de algo que estava em oculto, de algo que ninguém teria capacidade nem condições de saber, e Daniel sabe que isso é tão sério que ele acredita plenamente que aquela é a resposta de Deus. E quando ele dá essa informação ao rei, imediatamente o rei reconhece que de verdade aquele era o sonho e ainda fica encantado com a revelação que aquele sonho trazia. Isso para que nós possamos entender a importância que é a revelação de Deus para aqueles que o servem. No versículo 12 de Mateus 2, nós temos uma história bem parecida. E a informação que nós temos é que os magos do Oriente começaram a ter informação sobre o Messias, sobre quando o Messias viria, sobre o que viria a acontecer, a promessa de que o Messias viria ao mundo, que eles tiveram esse conhecimento a partir de Daniel, a partir de Babilônia, a partir daquele momento em que Daniel esteve à frente deles. E a partir de Daniel eles tiveram a informação de que o Messias havia de se manifestar, que Deus, o Senhor nosso Deus, tinha alguém guardado para revelar ao mundo, e a este alguém ele deu o nome de Messias. Esse Salvador havia de se revelar, havia de se manifestar. Por isso eles estavam atentos, por isso eles estavam observando, e observando a palavra eles têm a revelação de que o Senhor havia de surgir no mundo. E eles veem o sinal nos céus e eles seguem a estrela, nós conhecemos bem, todo final de ano isso é lembrado. Mas além dessa lembrança meramente religiosa, existe a revelação aqui da palavra de Deus. E a revelação que nos apresenta aqui é a necessidade de ser guiado por Deus. Independe, irmãos, se nós somos estudiosos, se nós temos muito conhecimento. O nosso conhecimento não substitui a orientação do Espírito Santo. E esses homens, eles chegam em Israel e vão direto no palácio, vão procurar o rei que havia nascido, e é dado a eles a informação de que eles não sabiam direito sobre isso, e o regente do momento, que é Herodes, de forma sorrateira, transmite aquela aparência de felicidade por ter a notícia de que o rei estava para nascer, e fala com eles: ora, vá, adore, e assim que vocês descobrirem onde ele está, venha e compartilhe conosco. E indo eles, e encontrando o menino, e prestando a devida adoração, a palavra nos diz que enquanto eles dormiam, o Espírito Santo falou com eles, para que não voltassem pelo mesmo caminho, que não fossem até Herodes, mas que fossem por outro caminho e retirassem-se dali. E foi o que eles fizeram. Sabiamente seguiram a orientação de Deus. E nós vimos o mal que se instaurou naquele lugar. Quantas vidas pereceram enquanto o inimigo caçava o rei que havia nascido. O nosso Salvador, o Messias de Deus. Irmãos, revelação da palavra de Deus, conhecimento da parte de Deus, é tudo o que nós precisamos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos de bons livros, nós precisamos de boas enciclopédias, mas a revelação que o Espírito Santo tem a nos dar através da sua palavra é o mais importante. Que nós possamos crescer nesse ensinamento e que a palavra de Deus tenha lugar em nossas vidas, para que sejamos de verdade arautos do Rei em um mundo que necessita da sua influência. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz.